O Senado deve analisar hoje, nessa terça-feira, em plenário, o projeto de emenda à Constituição que proíbe ministros do Supremo Tribunal Federal de tomarem decisões monocráticas, ou seja, sozinhos. O texto do senador Espiridião Amin tem apoio de parlamentares do Centrão e da oposição ao governo Lula. O projeto foi aprovado em uma votação a jato na Comissão de Constituição e Justiça. Por se tratar de uma PEC, os senadores precisam aprová-la em 2 turnos, com pelo menos 49 votos favoráveis dos 81 senadores. Depois, o texto vai à Câmara dos Deputados. Ô Josias, como é que você vê essa aprovação dessa medida, né? São ações necessárias ou é retaliação? O Sakamoto costuma se dizer que é, um macaco senta no próprio rabo para falar mal do rabo dos outros, né? No Senado, cultiva-se esse mesmo hábito. A diferença é que, além do falatório, os senadores dispõem da prerrogativa de impor a sua hipocrisia por meio de projetos de lei, emendas à Constituição. E, no momento, os senadores cobram virtude dos ministros do Supremo Tribunal Federal sentados em cima dos seus próprios vícios. Então, empurrados pelo Rodrigo Pacheco e pelo Davi Alcolumbre, que são presidentes do Senado e da Comissão de Constituição e Justiça, avançam essas propostas que interferem no funcionamento do Supremo, que confrontam avanços da Suprema Corte em relação a temas como porte de drogas, marco temporal, aborto. E nessa terça-feira vai começar a ser votada no plenário do Senado a emenda constitucional que impõe limites a decisões monocráticas, pedidos de vista no Supremo. É uma emenda constitucional, portanto, precisa ser aprovada em 2 turnos. E certos artigos dessa emenda pioram melhorias que foram aprovadas no Supremo sob a presidência da ministra Rosa Weber, hoje aposentada. Na quarta-feira já está previsto, na contramão de uma maioria que está prestes a se formar no Supremo, os senadores votam na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, um projeto que criminaliza usuários de drogas, projeto de autoria do próprio Rodrigo Pacheco, que foi elaborado ali com o propósito deliberado de desautorizar uma decisão que o Supremo só não tomou ainda porque o ministro terrivelmente evangélico, o André Mendonça, pediu vista do processo. Então, esse avanço todo, esse avanço da pauta anti-Supremo, se deve a uma parceria entre o centrão direitista e a banda atrasada do bolsonarismo. O Davi Alcolumbre, que é o chefão da CCJ, opera para retornar à presidência do Senado e ao controle de pedaços do orçamento federal. E quer fazer isso com os votos da oposição bolsonarista ao governo. Está atraindo essa oposição. E hoje já é visto ali como um personagem favorito mesmo à sucessão do Rodrigo Pacheco. E o próprio Rodrigo Pacheco, que tem aí problemas para definir o seu futuro político, está acenando para o eleitorado conservador de Minas Gerais, um eleitorado que já se provou com um viés bolsonarista. O Pacheco está de olho no governo do Estado e está acenando para esse eleitor conservador de Minas Gerais. Os ministros do Supremo, eles, por sua vez, inflam o peito ali como uma segunda barriga para recordar que o Supremo protegeu a Constituição contra as investidas do Bolsonaro, deteve os arroubos antidemocráticos que ameaçavam a eleição de 2022, está agora pendurando sentenças no pescoço do golpismo. Então, como se o cumprimento da obrigação dispensasse o Supremo de corrigir também os seus próprios vícios, e eles são muitos. E o brasileiro olha de longe à procura de argumentos para tomar um partido, para saber de que lado fica, e tem dificuldade para distinguir quem é quem. Então, o alto conceito que parlamentares e magistrados têm a seu próprio respeito nem sempre coincide com o baixo conceito que a sociedade nutre sobre ambos. Então, é uma guerra complicada de compreender, Sakamoto, mas, obviamente, a investida do Senado não tem nada a ver com um movimento virtuoso. Ao contrário, é uma conjunção de vícios a serviço da politicagem.
Então, estão se unindo ali os dinheiristas do Congresso com os bolsonaristas para armar, armar arapucas contra o Supremo Tribunal Federal. O Supremo deveria se dar um pouco mais ao respeito, corrigir os seus problemas internos, parar de decidir com um ministro só, respeitar o colegiado, parar de contemporizar com ministros que participam de seminários, encontros, normalmente em cidades bastante aprazíveis, com empresas e com personagens que podem vir a ser objeto de julgamentos no futuro, no Supremo, ministros do Supremo que, contra a lei da magistratura, mantêm negócios privados. Então, há uma série de vícios que o Supremo precisaria corrigir por conta própria, para evitar esse tipo de investida oportunista dos senadores. Até partindo do que o Josias colocou, Thales, é interessante porque é o seguinte, como o Josias colocou, a Rosa Weber tinha avançado, tinha se limitado a 90 dias o pedido de vistas, né? E tinha-se, na verdade, também colocado que toda decisão monocrática de ministros tenha que imediatamente partir para o pleno, para o plenário, né? Então, de certa forma, esse projeto do Congresso, ele mexe numa coisa que o Supremo estava dando resposta, contudo, esses outros pontos, né, que a gente indaga, não só o Supremo, mas a Justiça de uma maneira geral, essa questão da promiscuidade entre público e privado, né, aí você pega esses eventos em Portugal, em outros lugares em que o pessoal vai para lá, se refestela, ou mesmo essa questão de uma discussão a respeito se juízes podem ou não julgar determinados casos que têm a ver, né, se eles deveriam ser proibidos, né, declarados suspeitos. Ou seja, questões de lobby, de promiscuidade, o Congresso não avança com relação ao Supremo ou com relação à Justiça, e tenta avançar em outros pontos, né? Como é que você analisa isso? Sakamoto, isso tudo que você está dizendo, você está coberto de razão. Assim como o Josias. Agora, o caso é que esse projeto, especificamente, eu conversei com alguns ministros supremos e com articuladores do governo. Todos eles, nem o STF, nem o governo, leva a sério a PEC, que vai ser votada hoje pelo Senado. Por quê? Por causa disso que você falou. Eles consideram que ela é praticamente inócua. Consideram que decisões monocráticas e pedidos de vistas já estão limitados desde a gestão da Rosa Weber na presidência da Corte. E que, além disso, a informação que eles têm da Câmara é de que, se o texto for aprovado pelo Senado, será engavetado pelos deputados, não passa por lá. E mais, se passar, aí é que é a posição que eles estão sérios. Se passar qualquer ponto que seja considerado limitação ou invasão de um poder sobre o outro, a tendência dos ministros é simplesmente decidir pela inconstitucionalidade. Então, tanto no Supremo como no governo, a ideia é que ele não terá, é um projeto sem... Os articuladores políticos do governo têm a mesma avaliação dos ministros do Supremo. E o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, chegou a dizer a outros líderes governistas que podiam liberar suas bancadas para votar como quiserem. A expectativa dos governistas é de que a PEC não tenha os 49 votos necessários para aprovação. Eu, particularmente, tenho dúvida. A oposição afirma que a PEC será aprovada sim. É o que me disse o líder da União Brasil, o Efraim Filho. A expectativa é de que o Centrão e a oposição se unam para aprovar. Mas os governistas insistem que isso não dá 49 votos necessários para uma PEC, que exige 3/5 dos votos dos congressistas. Na verdade, mais do que uma votação a sério, a PEC serviria para dar um recado ao governo de que as coisas não estão tão seguras assim no Senado. O presidente do Senado se juntou, o Rodrigo Pacheco, se juntou
com o Alcolumbre, e os dois estão numa articulação muito grande pela sucessão no Senado. E querem, de qualquer jeito, forçar o governo a entrar nessa discussão. O governo não quer discutir a presidência do Senado nesse momento. E futura. Por quê? Porque tem que saber como é que vai ser a Câmara, quem é o candidato predileto de fato do Arthur Lira, e não dá para ser União Brasil nas duas casas. Então vai ter toda uma discussão aí que o governo não quer entrar agora e não vai entrar agora. É isso, eles estão forçando, especialmente o Rodrigo Pacheco e o Davi Alcolumbre, e querem dar um recado ao governo. Mas essa votação de hoje, segundo eles, é absolutamente inócua. Ô Josias, isso aí não daria, por exemplo, pelo que o Thales até está colocando e pelo que você já tinha colocado, ou seja, que o pano de fundo de todo esse processo é a própria sucessão do Senado, né? Por essa conjuntura, pela costura da eleição das duas casas, não daria para repetir a mesma estrutura que elegeu Pacheco, então, dessa vez. Não, eles estão tentando justamente repetir, né? Porque o que é que está acontecendo agora? Você está juntando aquela bancada que se reuniu em torno do orçamento secreto, uma bancada que foi comprada pelo Bolsonaro, que era organizada no Senado pelo Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é que distribuía as emendas do orçamento secreto, mesmo depois de deixar a presidência do Senado. Durante a gestão do Rodrigo Pacheco, enquanto existiu o orçamento secreto, quem cuidava do racha, de rachar as emendas, era o Davi Alcolumbre, no Senado. Então ele está juntando esse centrão dinheirista com o bolsonarismo, que hoje está na oposição. Então o Alcolumbre ele foi eleito, e depois, depois dele o Rodrigo Pacheco, no mesmo esquema, foi eleito pelo centrão e pelo bolsonarismo. Hoje o bolsonarismo está na oposição. Então não teria razões, em tese, para votar no Alcolumbre. Então o Alcolumbre encosta a sua candidatura à presidência do Senado nos interesses da bancada bolsonarista, e aí a investida contra o Supremo é apenas parte desse interesse. Tudo que convém ao bolsonarismo, ainda outro dia estava o Alcolumbre operando para que se aprovasse no Senado, algo que já tinha passado pela Câmara, que era aquela proposta que restabelece o marco para a demarcação de terras indígenas. E foi ao Lula, o Lula vetou um pedaço desse projeto, ou trechos desse projeto. Agora está o Alcolumbre negociando com a bancada ruralista, com os bolsonaristas do Senado, a derrubada do veto do Lula. Então o Alcolumbre está operando com um pé no governo, porque ele tem interesse em capturar um pedaço do orçamento. Outro pé na oposição, porque quer os votos do bolsonarismo para retornar à presidência do Senado. Então é justamente a reedição daquela junção de interesses que operou sob o governo Bolsonaro, agora com o Lula. Então, como o bolsonarismo está na oposição, eles cedem à pauta de costumes, à pauta anti-supremo da bancada bolsonarista, para atrair os votos. O Renan Calheiros, por exemplo, que gostaria de disputar a presidência do Senado, de retornar também ele à presidência do Senado, encontra pouco espaço, porque vai sobrando para ele só um pedaço do PMDB, nem todo o MDB vai com o Renan Calheiros, porque o Alcolumbre tem se revelado um grande manipulador desses interesses no Senado Federal. Alice, quer completar? Não, é isso mesmo. A questão, o pano de fundo da história é essa discussão sobre a eleição do presidente do Senado, que tem a ver com o presidente da Câmara. E o caso é o seguinte: o União Brasil, o Alcolumbre, está usando o União Brasil. O União Brasil teria, a princípio, interesse em ver eleito o líder do governo na Câmara, que é o Elmar Nascimento. E que tinham o apoio fechado do presidente da Câmara, que é o nosso Arthur Lira. O problema é que, entrando o Alcolumbre na história, coloca as duas casas e
tende a dividir o próprio União Brasil. Então, essa questão ainda vai sofrer muita divisão interna. O governo vai deixar rolar um pouco e, depois disso, vai escolher, vai entrar escolhendo. E aí entram os caciques, entra o MDB, com o Eduardo Braga, o Renan Calheiros, entra o Gilberto Kassab no PSD, porque é outra divisão. O Gilberto Kassab não está no jogo do Rodrigo Pacheco em torno do Alcolumbre. O Gilberto Kassab quer eleger um deputado na Câmara para presidente da Câmara. Ele não está no. E, para isso, quer que o PSD feche com o MDB, até com outros partidos, até com governistas, com PT, etc., para eleger o presidente da Câmara. Então, tudo isso ainda vai muita água rolar e o Alcolumbre está puxando a corda e tentando forçar o início dessa discussão. Não está agradando muito ao governo. Vai vir esse recado de hoje, que pode ser, como pode não ser aprovado, não tem uma influência muito grande. O próprio Rodrigo Pacheco já viu isso e está desbastando um pouco o projeto até a hora da votação, que é hoje à tarde, e pronto, vai ficar nisso mesmo. Vai ter um pouco de alarde em torno do projeto, a oposição dizendo: está vendo, o governo está fraco, ou o governo dizendo: está vendo, derrotamos, mas não tem importância ainda decisiva, porque é um projeto natimorto.